Olá a todos, eu sou Marina Peclivanes e hoje nós vamos falar sobre pequenas propinas que geram grandes encrencas na vida das pessoas. Às vezes as pessoas imaginam que ninguém está vendo e que você pode receber algo de forma indevida ou dar aquele presentinho para alguém em troca de algum interesse sem que ninguém perceba. A grande verdade é que, pela lei, a questão principal relacionada à propina é a de beneficiamento indevido de entes públicos. Mas quantos não são os entes mercadológicos que, de um jeito ou de outro, acabam se beneficiando de pequenas ações altamente interesseiras e interessadas? Eu fico lembrando as inúmeras experiências no universo corporativo e lembrando que esse é um circuito muito sério que envolve o dar e que envolve o receber. E sempre que alguém recebe algo, faz parte de um sistema de, vou chamar de cumplicidade, porque se você recebeu, quer dizer que você aceitou. Você poderia perfeitamente ter negado, ou você poderia não ter aceito, você poderia ter devolvido. Essa circularidade colocada em prática traz à memória histórias e mais histórias. Eu tenho uma delas bem prática para compartilhar com vocês, de um cliente nosso que no final do ano recebeu um kit churrasco e comentou conosco as seguintes palavras: olha, eu definitivamente não posso receber isso, porque dentro da política de compliance da minha empresa, este objeto, ele demonstra custar muito mais que, sei lá, quanto era, R$50 naquela época. E a gente explicava, não tem problema, ele custa menos que isso. E quantas vezes no dia a dia a linha é muito tênue entre definir o valor percebido e o verdadeiro valor da mercadoria. Nesse caso, o cliente era super ético e ele percebeu ele achou que o valor era mais e no final ele nos devolveu o objeto. Mas nem sempre isso acontece no mercado. Tem inúmeras situações em que um pequeno mimo, que depois se transforma num acesso, que depois se transforma num ingresso, que depois se transforma numa passagem, que depois se transforma numa viagem, entre tantas outras histórias que nós ouvimos e que hoje passam até por um processo, vou chamar de um processo de compactação ou depuração, porque todo mundo está vendo o que todo mundo está fazendo. Não existe mais aquela super fórmula secreta de encantar alguém sem que o outro saiba. Cada vez mais, inclusive com o sistema de vazamento de dados, invasão de privacidade, segurança da informação, ações que antes eram feitas de maneira escusa ou escondida, hoje são facilmente mapeáveis, são claras, são fáceis de se perceber. Isso vale para tudo. Estou falando de coisas grandiosas, nesse pensamento das pequenas propinas, né? Eu poderia falar de um power bank. Quantos não são os power banks? Tudo depende da intenção. Eu posso encaminhar uma carta recheada de intenções escusas acompanhada de um simples power bank. Eu posso entregar um livro, trouxe essa referência aqui do Universo dos Deuses, que inclusive está repleta, essa obra aqui está repleta de cases mitológicos, contando histórias muito sedutoras de como deuses receberam suas dádivas e receberam junto com elas pequenas propinas ou pequenos benefícios indevidos para fazer pequenas realizações. Hoje, nós partimos do 8 a 80, então as empresas que antes entregavam com bastante fartura esses objetos, essas experiências, essas sensações, de uma certa forma suspenderam as suas ações e estão pensando com muito mais critério. Algumas, por conta da situação, a chamada crise, dizem que suspenderam em definitivo. Outras transformaram em atos e gestos de gentileza e cabe dizer a vocês que a gentileza nunca é demais e ela deve sempre estar presente em qualquer relação. Uma relação de troca para se fazer lembrado pressupõe a entrega, por vezes, de uma carta escrita à mão, pode ser um sorriso simpático, pode ser um pequeno mimo para se fazer lembrado.
E com estas informações, eu deixo para vocês a seguinte reflexão. Se nós somos tudo o que nós compartilhamos com os outros, pelo que você quer ser lembrado? Muitas vezes os danos dessas pequenas propinas que geram grandes encrencas são gravíssimos, irreversíveis. Geram manchas, marcas, cicatrizes difíceis de se apagar e de se esquecer. Tá aí a diferença para vocês refletirem. Muito cuidado ao tentarem se tornar inesquecíveis pelo bom sentido e por fim se enrolarem, transformando o seu pequeno gesto, o seu pequeno mimo, a sua pequena entrega em algo que de fato vai fazer com que ninguém esqueça mais do gesto que você fez, ou como quem entrega, ou como quem recebe. Esta é a força do dar, receber, retribuir, e precisamos prestar muita atenção em tudo aquilo que a gente entrega e, claro, em tudo aquilo que a gente recebe. Boas inspirações a vocês e até a próxima!